Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Hoje, sexta-feira, estamos iniciando aqui nossa segunda aula sobre escatologia bíblica. Na sexta-feira passada, nós tivemos a introdução, onde aprendemos o que é escatologia, só para refrescar a mente de quem estava conosco. E para quem não sabe ainda o significado da palavra escatologia, escatologia nada mais quer dizer do que o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E aprendemos bastante em uma breve introdução, foi apenas a introdução da aula na sexta-feira passada. O que a igreja atual está enfrentando não são problemas diferentes do que a igreja apostólica enfrentou também, e que todas as igrejas, por vir se Jesus Cristo não voltar ainda nesta era, nessa geração, enfrentarão. São problemas semelhantes, problemas muito parecidos, só que o que muda é a maneira como a igreja, o momento que a igreja vive, encara esses problemas. Isso aprendemos na introdução. Hoje estaremos estudando a segunda vinda de Jesus. Aula 2, como foi dito na primeira aula, que foi a introdução. Esta aula ela foi dividida em 8 aulas. O estudo sobre a escatologia foi dividido em 8 aulas. Vamos fazer um estudo assim bem superficial, vamos dizer. Nada muito aprofundado, não queremos entrar em discussões em questões de pensamentos diferentes de congregações, pensamentos congregacionais. Queremos firmar somente no que está na Bíblia e não atendo às questões de diferenças de pensamentos, como, por exemplo, algumas pessoas, algumas igrejas acreditam que Cristo retornará, a sua volta se dará antes da grande tribulação. Outros acreditam que se dará no meio da grande tribulação, durante a grande tribulação. E há uma terceira linha de pensamentos que acreditam que a volta de Cristo, a segunda volta, se dará depois da grande tribulação. E isso nós não vamos entrar em discussão. Vamos apenas nos ater aos fatos que estão na Bíblia e não exatamente na ordem desses fatos. A menos que a palavra do Senhor esteja dizendo que tal fato se dará antes de outro fato. Aí sim, vamos para o que está na Bíblia e não para pensamentos congregacionais. Hoje, a nossa aula será sobre a segunda vinda de Jesus. Para isso, se você está com a tua Bíblia, abra por gentileza em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Apocalipse 1, versículo de número 7. Enquanto você está abrindo aí a tua Bíblia, vamos a uma breve oração. Espírito Santo de Deus, poderoso, majestoso e lindo Pai, clamamos a tua presença nesta noite, Espírito Santo, para que o Senhor fale ao meu coração, Senhor meu Deus, e que o Senhor me use como canal para os teus filhos, para os teus servos nesta terra, para que o teu ensinamento chegue ao conhecimento de todos, os que estão dentro da igreja e os que estão fora, e que venhamos entender que a segunda vinda do Senhor está próxima e que devemos aguardar, Senhor, reter o que nós temos, para que ninguém tome de nós a nossa coroa. Eu louvo ao teu santo nome, pois sei que o Senhor é presente conosco. Eu sei que o Senhor está a nos abençoar. Abra então a nossa mente para ouvir e entender. E abra o nosso coração para guardar e aplicar o que aprendemos da tua palavra. Em nome de Jesus. Você que está iniciando aí, quem já acompanhou a primeira aula, a gente vai estar colocando na playlist esta aula, né? A playlist somente do estudo de escatologia. Você pode procurar lá, se você não viu ainda a introdução, assista. É importante a gente acompanhar
as etapas de maneira correta para não ficar perdido no tema. E já vai compartilhando isso aí para alguém que está precisando ouvir a palavra do Senhor, a palavra da verdade, alguém que tem dificuldades na compreensão como se dará a volta de Jesus, sobre o Apocalipse. Tem muitas pessoas, às vezes, que têm medo de ler o Apocalipse porque veem o livro do Apocalipse como uma história de terror, cheio de bichos, algo que não dá para compreender, algo parecendo alegórico. Porém, se a gente estiver firmado dentro da palavra, a gente vai conseguir ter um entendimento de tudo isso. Então, você que já abriu a tua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. Olhe, ele vem com as nuvens, todo olho o verá, incluindo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Sim. Amém. Repetindo o texto, olhem, ele vem nas nuvens. A palavra é bem clara de que Cristo voltará de maneira gloriosamente. E todo olho verá. Será de uma maneira gloriosa e será visto por todo olho, incluindo os que os transpassaram. E todas as tribos da terra chorarão por causa dele. A segunda vinda de Cristo é um acontecimento central na doutrina da escatologia. O interesse nesse assunto aumentou consideravelmente nos últimos tempos. Muitos cristãos que passaram a se interessar pelo estudo completo das Escrituras entendem que, se compreenderem bem o estudo da escatologia, se compreenderem bem a vinda de Cristo, o estudo das últimas coisas, eles terão como fortalecer e descansar na doutrina que dá base à esperança sobre o nosso futuro, sobre o futuro da igreja nessa terra. Deste modo, nessa lição, a qual nós estudaremos hoje, a segunda vinda de Cristo, nós temos o objetivo de esclarecer aos que têm dúvidas sobre este assunto. Então, para entendermos sobre a segunda vinda de Cristo, é necessário nós conhecermos a palavra dele, conhecermos o ministério do Senhor Jesus Cristo nessa terra, conhecermos as profecias antigas, conhecermos toda a história bíblica, para a gente compreender com exatidão como os acontecimentos futuros se darão. Infelizmente, para muitos cristãos, a vinda de Jesus é um tema confuso. E isso eu não estou dizendo para pessoas que estão fora da igreja, não estou dizendo para quem está perdido, sem ter confessado a Cristo como Salvador. Eu estou dizendo para cristão, infelizmente para muitos cristãos, a segunda vinda de Jesus é um tema ainda confuso. Alguns entendem que a segunda vinda de Jesus se deu já, que Jesus morreu, ressuscitou e que a segunda vinda dele já aconteceu no dia de Pentecostes. Tem muitas pessoas que creem que essa já foi a segunda vinda e que o reino de Cristo será restabelecido aqui na terra mesmo, não haverá uma nova vinda. Outros entendem que se trata da conversão de uma pessoa. Eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, então Jesus Cristo, ele voltou novamente para mim. Esta é a segunda vinda de Cristo, resgatando a sua igreja, resgatando aqueles que estão indo até ele, como diz em sua palavra, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Há ainda outros que afirmam que a segunda vinda de Jesus se trata da morte física. É aquele pensamento aonde que se a pessoa morreu, Jesus já voltou para essa pessoa. Eu já falei sobre isso aqui em um estudo atrás, sobre o cuidado que temos que ter com esta
essa nova teologia, esta falácia de que você morreu, Jesus já voltou para você. Verdade é, e não podemos negar, que se eu morri, tudo acabou nessa terra. A esperança de eu fazer algo mais, acabou. Eu vou me responsabilizar, eu vou responder pelo que eu já fiz, eu vou responder pela vida que eu já vivi, pela vida que se encerrou ali com a morte do meu corpo. Mas isso não quer dizer que Jesus voltou para mim. Não. Isso não quer dizer. Porque se a gente coloca desta maneira, Jesus já voltou para aquele que morreu, automaticamente a gente começa a anular que Jesus voltará em glória para uma igreja, para buscar toda uma igreja unida. E as pessoas começam realmente a pensar que não precisam buscar a presença do Senhor. Por quê? Porque Jesus só vai voltar para mim o dia que eu morrer. Então, no dia que eu cair numa cama de hospital, num leito, o dia que eu ver que não tem mais forças no meu corpo, aí eu me arrependo. Aí sim eu busco esse Jesus. Quando eu não tenho mais nada para oferecer para Ele, nada que eu possa fazer por Ele. Então, é muito preocupante este pensamento. O que nós podemos observar sobre estes pensamentos é que todos eles são equivocados. Né? Por que eu digo isso? De acordo com a Bíblia, a vinda de Jesus será uma vinda literal. Não será algo interpretativo. Será literal e inconfundível. O texto deixou bem claro. Todo olho o verá. Texto que acabamos de ler em Apocalipse 1:7. Então vamos procurar entender sobre isso. O que será essa segunda vinda de Jesus? De acordo com o Novo Testamento, a segunda vinda de Jesus significa o seu retorno visível do céu para julgar os vivos e os mortos no juízo final e estabelecer formalmente e gloriosamente o reino de Deus. Este retorno é formado de alguns episódios que a Bíblia chama de a grande tribulação, o milênio, o juízo final e o estado eterno. Então, a segunda volta de Jesus se dará em alguns episódios que conhecemos como grande tribulação, milênio, juízo final e estado eterno. Todos esses episódios são também formados por eventos que geram seus desdobramentos, que estudaremos nas próximas lições. Hoje, vamos nos ater à segunda vinda de Jesus. De acordo com o relato bíblico, como que será a volta de Jesus? De acordo com a Bíblia. Jesus declarou que voltaria pessoalmente. Vamos no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo de número 3, uma passagem muito conhecida, muito linda, aonde o Senhor vai nos dizer da seguinte maneira: pelo fato de eu ir e lhes preparar um lugar, voltarei para levá-los comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, Jesus declarou para os discípulos, estava falando aos discípulos, que ele estava indo preparar um lugar e ele voltaria pessoalmente para buscar a toda a igreja, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos juntos com ele. Capítulo 21 do mesmo livro de João, no versículo 20, vai dizer da seguinte maneira: Pedro se virou e viu que o discípulo a quem Jesus amava, de modo especial, o seguia, o que estivera ao lado de Jesus durante o jantar.
e perguntaram: quem o irá trair? Então, Jesus, continuando o versículo 21 e 23, né? É do 20 até o 23. Quando Pedro o viu, disse a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus disse: se eu quiser que ele permaneça até eu voltar, o que lhe importa? Você, porém, siga-me. Por isso espalhou-se o rumor entre os irmãos de que aquele discípulo não iria morrer. Entretanto, Jesus não disse que ele não morreria, apenas que se eu quiser que ele permaneça até eu voltar, o que lhe importa? Jesus então que novamente fala com Pedro: eu vou voltar. Ele falando de Judas. Se ele quiser que Judas permanecesse vivo até a volta dele, ele poderia fazer isso, mas isso não interessava nem a Pedro, não interessava ninguém saber dessas coisas. Eu costumo sempre dizer, está na Bíblia, tem mistérios que Deus deixou para ele mesmo. Não cabe ao homem entender. As coisas que cabem ao homem entender, a palavra mesmo revela a essas pessoas. Nada fica oculto aos profetas de Deus. A segunda maneira a qual Jesus declarou que voltaria seria de uma maneira inesperada. Lá em Mateus capítulo 24, no versículo 32, vai dizer assim, não vamos ler todo o texto, porque o texto é grande, é do 32 até o 51. Mateus 24, a partir do versículo 32. Aí você, na sua casa, pegue a tua Bíblia e leia até o versículo 51. E diz assim, a palavra do Senhor, Mateus 24, 32. Que a figueira lhes ensine uma lição. Quando os ramos brotam e as folhas aparecem, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo às portas. Eu lhes digo que este povo não passará antes que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Então ninguém sabe a hora que se dará a segunda volta de Jesus. Então será algo inesperado. Capítulo 25, versículo 1 também, ele continua dizendo: naquele tempo o reino do Senhor, o reino do céu, será como 10 damas de honra que pegaram candeias e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes e 5 eram sensatas. Aqui nesta passagem das 10 virgens, aqui nesta versão vai dizer 10 damas de honra, nesta passagem muito conhecida diz que 5 estavam preparadas com as suas candeias e com óleo de reserva. O noivo veio, aquelas que tinham óleo foram com ele para as bodas, para comemorar. As que não tinham óleo haviam saído para comprar reserva, para buscar o óleo, porque os delas haviam acabado e as candeias haviam se apagado. E no momento que elas saíram, foi o momento que o noivo retornou. E elas então ficaram, bateram na porta, mas ninguém mais abriu. Quando abriu, olharam para elas e falaram: não vos conheço. Então, será algo inesperado. Quando a gente pensar que não acontecerá, é onde se dará o acontecimento. Marcos também vai confirmar no capítulo 13, versículo 33, dizendo assim: fiquem alertas, mantenham a guarda, porque vocês não sabem quando o dia virá. Então, devemos ficar alertas, manter a nossa guarda, pois não sabemos quando se dará essa segunda vinda de Cristo. Sabemos que será pessoalmente, será inesperada. Outra maneira que se dará será de uma maneira repentina. Voltando, Mateus 24, do 25 ao 28. De maneira repentina.
do 25 ao 28, capítulo 24, versículo 25 ao 28, vai dizer assim: Eu os avisei antecipadamente. Então, se as pessoas lhe disserem, ouça, ele está no deserto, não vão. Ou vejam, ele está escondido em uma sala secreta, não acreditem. Pois quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que sai do leste e se estende até o oriente, a oeste. Onde houver um cadáver, ali se encontrarão os abutres. Então será algo inesperado, pessoal e repentino. E Jesus também declarou que a sua vinda se daria na glória de seu Pai e dos anjos. Em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Vai dizer assim: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com a sua conduta. Sim, eu lhes afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Repetindo, Jesus declarou que voltaria pessoalmente, inesperadamente, repentinamente, na glória de seu Pai e seus anjos, e por último, triunfantemente, de maneira triunfante. Está em Lucas, capítulo 19, versículos 11 ao 27. 19 do 11 ao 27. Não vamos ler tudo também para não ficar cansativo, porque o estudo é um pouco extenso. Mas você leia na sua casa todas as referências a qual eu estou passando. Aí este vídeo, ele vai estar postado em nosso canal no YouTube. E no canal, na descrição, vai ter todas as referências a qual estamos passando aqui. Você confira lá depois. Lucas capítulo 19, versículo 11 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto eles ouviam isso, Jesus lhes contou uma parábola, porque estavam perto de Jerusalém. E as pessoas supunham que o reino de Deus estava para aparecer naquele momento. Portanto, ele disse: Um nobre saiu do seu país para ser coroado rei, e então retornou. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhe 10 talentos. Um talento equivale ao salário de 3 meses, e diz: negociem com essa quantia enquanto eu estiver fora. Mas seus conterrâneos o odiavam e enviavam uma delegação atrás deles, dizendo: não queremos que este homem nos governe. Não obstante, ele voltou tendo sido feito rei e procurou pelos servos aos quais dera o dinheiro, a fim de saber o que cada um obtivera mediante seus negócios. O primeiro se aproximou e disse: Senhor, seu talento rendeu 10 outros talentos. Excelente. Ele lhe disse: você é um bom servo, pelo fato de ter sido digno de confiança no pouco, eu o colocarei como responsável por 10 cidades. E assim, seguindo, ele foi procurando a cada um que ele entregou seus talentos. Então, aqui a palavra deixa bem claro, ele saiu da cidade como senhor, um nobre. Já era uma pessoa importante, mas era apenas uma pessoa nobre, conhecida, mas não tinha um reconhecimento assim ao ponto de que as pessoas tivessem que lhe reverenciar, tivessem que lhe obedecer em tudo. Quando ele retorna coroado como rei. E então ele pede a cada um para que dê explicações sobre os talentos que receberam. E cada um vai lhe respondendo o que havia feito. Então, esta é uma confirmação da maneira como se dará a volta triunfante de Jesus. Em seu ensino no Evangelho, o Salvador não só anuncia o evento,
mas ele também exemplifica como ocorrerá para facilitar o entendimento dos seus ouvintes. Mateus 24, 27 vai dizer assim: pois quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que sai do leste e se estende até o horizonte a oeste. Jesus, ele exemplifica para facilitar o entendimento de todas as pessoas que estavam ouvindo e fala das consequências da segunda vinda ao instruir sobre o julgamento das nações. No capítulo 25 de Mateus, no versículo 31 ao 46, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, ele se assentará no trono glorioso, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham benditos do meu Pai, recebam sua herança, o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram comida, tive sede e me deram algo para beber, fui estrangeiro e me trataram como alguém convidado, necessitei de roupas e vocês as providenciaram, estive doente e cuidaram de mim, estive preso e me visitaram. Então, as pessoas que realizaram a vontade de Deus responderão: Senhor, quando vimos com fome e alimentamos, ou com sede lhe demos água para beber? Quando vimos como estrangeiro e o recebemos, ou necessitado de roupas e lhe demos de vestir? Quando vimos doente ou preso e fomos visitá-lo? O rei lhes responderá: eu lhes digo que todas estas as vezes que vocês fizeram estas coisas a algum desses irmãos menos destacados, a mim o fizeram. Então, Jesus deixou claro explicando as consequências. Aqui não li o texto todo, vai até o versículo 46. As consequências do julgamento das nações, aonde serão separados as ovelhas dos bodes. Quem deverá fazer essa separação? O pastor da igreja? O padre? O líder religioso? Não, é Jesus. Nós estamos aqui para instruir, para ensinar, para receber, para exortar com amor. E Cristo, sim, que conhece o coração íntimo do coração de cada um, que sabe quem são aqueles que não estão praticando a verdade, mas no coração desejam se livrar do mal, como também sabe quem são aqueles que estão praticando aparentemente a verdade, mas que o coração está cheio de ódio, o coração está cheio de engano. Então é ele que separará as ovelhas dos bodes. Jesus continua. O estudo continua. Além do próprio Jesus e os anjos e os apóstolos também testificarem sobre a volta de Jesus, os varões de branco informaram na ocasião da ascensão de Cristo de que ele viria em pessoa corporal e visivelmente e repentinamente. Está lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 11. Nós lemos essa passagem na aula de introdução. Os homens disseram: habitantes da Galileia, por que vocês estão olhando para o espaço? Este Jesus, que foi levado dentre vocês para o céu, voltará do mesmo modo que o viram subir ao céu. Esse Jesus que vocês viram subir aos céus, voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. O testemunho dos apóstolos é bastante intenso. Citaremos apenas parte deles. Pedro testifica que Jesus virá em pessoa. Atos 3, versículos 19 e 21. Versículo 19 ao 21. Arrependam-se, portanto, e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio da presença do Senhor, e ele lhes mande o Messias designado de antemão, isto é, Jesus. Ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas, como Deus disse há muito tempo ao falar por meio dos seus santos profetas. Pedro
ele citou em Atos e ele citou também lá na sua epístola, na segunda epístola, no capítulo 3, versículos de número 3 e 4, aonde ele vai dizer da seguinte maneira: em primeiro lugar, entendam isso, nos últimos dias surgirão escarnecedores seguindo seus desejos e perguntando: onde está a prometida vinda dele? Porque nossos pais morreram e tudo segue como era desde o princípio da criação. Aí ele continua dizendo também, de maneira inesperada, no versículo 8 e 10. Além do mais, queridos amigos, não ignorem isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é vagaroso no cumprimento da promessa, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Não é seu propósito que ninguém seja destruído, mas que todos deem as costas aos pecados. Ele vai continuar nos dizendo também, Paulo vai continuar dizendo que Jesus virá em pessoa. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de números 16 e 17, onde ele vai nos dizer assim: porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais e com o chofar de Deus. Os que morreram unidos ao Senhor serão os primeiros a se levantar. Então, nós que ainda estivermos vivos, seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, encorajemo-nos uns aos outros com esta palavra. Essa passagem aqui de Paulo à igreja de Tessalônica deixa bem claro o que falamos no princípio, quando dissemos sobre a questão do pensamento de algumas pessoas que ao morrer, Jesus já voltou para aquela pessoa. Aqui deixa bem claro que quando a volta de Cristo se der, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, as pessoas que morreram primeiro, as pessoas que morreram em Cristo, levantarão primeiro. Ou seja, aí sim aquelas pessoas que morreram irão se encontrar com Jesus. Eles não se encontraram ainda, não estão no céu. Quem falar isso é mentira. Toda a igreja se encontrará junto com Cristo. A exemplo da parábola que Cristo conta em relação ao rico e Lázaro. Ali não fala que o rico estava na condenação eterna, mas também não fala que Lázaro estava no céu. Fala que Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava em sofrimento. Então, temos que nos ater somente ao que a Bíblia nos diz e não aos nossos próprios pensamentos. Paulo também vai confirmar na sua carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 10 ao 21, mas não vamos ler tudo também. Capítulo 3, versículo 10, diz assim: sim, desisto de tudo a fim de conhecê-lo, isto é, conhecer o poder da sua ressurreição e de seus sofrimentos, à medida que sou conformado à sua morte, para que, de alguma forma, eu consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido ou que já tenha alcançado o alvo, não. Continuo a persegui-lo na esperança de apropriar-me do que Jesus Cristo alcançou para mim. Irmãos, eu, de minha parte, não considero que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que ficou para trás de mim e me esforçando para obter o que está à minha frente.
Continuo à procura do meu objetivo para ganhar o prêmio oferecido pelo chamado celestial de Deus e Cristo Jesus. Então, Paulo confirma que Jesus ele voltará também pessoalmente e repentinamente em 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, ele vai falar que a volta de Jesus se dará de maneira repentina. Percebam que eu lhes digo um segredo: nem todos nós morreremos, mas todos seremos modificados. Será em um instante, em um piscar de olhos, no chofar final, porque o chofar soará e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre, e nós também seremos transformados. Então ele deixa bem claro que será algo repentino, no piscar de olhos. E ele também confirma que a vinda de Jesus se dará em glória e acompanhado pelos anjos, na sua carta a Tito. Tito, capítulo 2, versículo 13, aonde vai nos dizer assim: enquanto continuamos a esperar pelo bendito cumprimento da nossa esperança infalível, o aparecimento da Shekinah do nosso grande Deus e a aparição do nosso libertador, Jesus Cristo, ele se entregou por nós a fim de nos libertar de toda violação da lei e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, desejoso de fazer o bem. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 ao 10, ele vai nos dizer da seguinte maneira: e dar descanso a vocês. Vou ler a partir do versículo 6. É justo Deus retribuir com problemas a quem lhe causa dificuldades e dar descanso a vocês e a nós também, que estamos sentindo os mesmos problemas que vocês. Quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com seus anjos poderosos em uma chama flamejante, então ele punirá os que não conhecem a Deus. E isto é, os que não dão atenção às boas novas a respeito do nosso Senhor Jesus, nem lhe obedecem. Eles sofrerão a pena justa de destruição eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Neste dia, quando ele vier para ser glorificado por seu povo, santo e admirado por todos os que confiam nele, vocês estarão lá, porque confiaram no testemunho que lhes demos. Então aqui, em Tessalônica, ele vai nos dizer que a vinda do Senhor será algo maravilhoso, será algo glorioso, será de uma maneira flamejante, será algo que realmente causará espanto a quem não está esperando, e também grande glória às pessoas que aguardam nele. A Epístola dos Hebreus testifica que Jesus virá pessoalmente. Hebreus capítulo 9, versículo de número 28. Vai dizer da seguinte maneira: também o Messias, tendo sido oferecido uma única vez pelo pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para lidar com o pecado, mas para libertar aqueles que esperam ansiosamente por ele. Então, em Hebreus, testifica que Jesus virá em pessoa. E sem tardar. Capítulo 10, versículo 37 da mesma carta aos Hebreus, vai dizer da seguinte maneira: porque há pouquíssimo tempo aquele que está por vir virá e não demorará. Mas a pessoa justa viverá a vida baseada na fé.
Se ela retroceder, não me agradarei dela. Então, os hebreus também confirmam a vinda de Jesus de maneira pessoal e sem tardar. Tiago vai testificar que Jesus virá em pessoa. No seu livro, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Tiago 5, versículos 7 e 8, que vai dizer assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até o retorno do Senhor. Vejam como o lavrador aguarda pelo precioso fruto da terra. Ele é paciente até receber as chuvas do outono e da primavera. Também vocês sejam pacientes, mantenham a coragem, porque a volta do Senhor está próxima. Tiago confirmou a volta de Cristo em pessoa. E João testifica que Jesus virá também em pessoa. Em sua primeira carta, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 28, 1 João 2, 28, aonde ele vai dizer assim: e agora, filhos, permaneçam unidos com ele, para que quando ele se manifestar, tenhamos fé e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. E ele confirma também no capítulo 3, versículo 2 e 3, dizendo assim: queridos amigos, agora somos filhos de Deus e ainda não está claro o que nos tornaremos. Sabemos que quando ele aparecer, seremos como ele, pois o veremos como ele realmente é. E todo aquele que tem esta esperança nele continua a purificar-se, porque Deus é puro. Então, João também nos confirma que ele virá pessoalmente, repentinamente, em Apocalipse. Para quem não sabe, Apocalipse também foi escrito por João. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, aonde ele vai dizer da seguinte maneira. Apocalipse 22, versículo 12. Prestem atenção, disse Jesus. Venho em breve e minha recompensa está comigo para dar a cada pessoa de acordo com o que tiver feito. Jesus Cristo falando. Tá. Prestem atenção. Venho em breve e minha recompensa está comigo para dar a cada pessoa de acordo com o que tiver feito. E João continua também dizendo que Jesus virá publicamente. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo de número 7, que foi a nossa leitura inicial. Olhem, ele vem com as nuvens, todo olho o verá, inclusive os que transpassaram, e todas as tribos da terra chorarão por causa dele. E para terminarmos as confirmações da volta de Cristo, de acordo com a Bíblia, temos o relato de Judas. Judas esse que não podemos esquecer que não é Judas Iscariotes, Judas de Quiriote, porque ele havia se suicidado após trair Jesus. Judas, ele cita Enoque para demonstrar que ele virá publicamente. Judas cita Enoque no versículo 14 e 15 do seu livro, da sua epístola, para exemplificar a vinda de Cristo, dizendo assim: além disso, Enoque, na 7ª geração, a partir de Adão, profetizou acerca desses homens, dizendo: vejam, o Senhor veio com miríades de santos para executar o juízo contra todos, isto é, condenar todos os ímpios por seus atos iníquos cometidos perversamente e por todas as palavras ríspidas que estes pecadores ímpios falaram contra ele. Então ele cita os ditos de Enoque para exemplificar a vinda de Cristo. Quais são os termos bíblicos que indicam a segunda vinda de Jesus? Na língua grega, que é a língua que foi usada para escrever o Novo Testamento,
temos 3 termos que são sinônimos para indicar a segunda vinda de Jesus. A palavra Apocalipse, a palavra Epifania e a palavra Parousia. Essas 3 palavras são usadas em textos bíblicos para exemplificar a vinda de Jesus. A palavra Apocalipse, seu significado literal é revelação. O significado da palavra Apocalipse é revelação. Então, quando você vê lá, livro de Apocalipse de João, é revelação de João. Revelação que Deus deu a João enquanto ele estava isolado, preso na ilha chamada Patmos. O significado da palavra Apocalipse é revelação e ela aparece na Bíblia em alguns textos. Na primeira epístola aos Coríntios, ela aparece dizendo a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 7. Na introdução do Apocalipse de João, ela é traduzida, revelação de Jesus Cristo. Já em seu primeiro capítulo, versículo 1, João começa dizendo assim: a revelação de Jesus, o Messias, a João. E continua: esta é a revelação que Deus deu a Jesus, o Messias, para que ele pudesse mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Ele a comunicou ao enviar seu anjo a João, seu servo, que deu testemunho da palavra de Deus e testificou de tudo que viu sobre Jesus, o Messias. E continuando, na primeira epístola de Pedro, a palavra Apocalipse é traduzida também como revelação da sua glória. Em Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 13. Pedro 4, 13, primeira epístola, aonde vai dizer assim: em vez disso, alegrem-se na medida que participem dos sofrimentos de Cristo, para que vocês também exultem quando sua glória for revelada, sua Shekinah for revelada. A segunda palavra é epifania. Epifania, esta palavra significa manifestação, e ela está relacionada com a vinda de Cristo no fim da tribulação e o julgamento do mundo e do anticristo. Epifania aparece no Novo Testamento também em alguns textos. O primeiro vai se dar lá na segunda epístola aos Tessalonicenses. A palavra é traduzida em manifestar, quando se manifestar o Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. A segunda, na primeira carta a Timóteo, ela é traduzida até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela é traduzida por aparição. No capítulo 6, versículo 14 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é traduzida como vinda. Todos os que amarem a sua vinda, a esperança dos cristãos é colocada nessa manifestação quando esperam a recompensa de serem recebidos por Cristo Jesus. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8. E temos também a palavra parousia, que significa presença, aparecimento, advento, chegada. A palavra parousia aparece em vários textos bíblicos. No Evangelho de Mateus, ela é traduzida em vinda. E que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, 3. Na primeira epístola aos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, ela é traduzida como vinda também. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Capítulo 15, versículo 23. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses,
ela é traduzida como sendo também a palavra vinda. E diz o texto, os sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela é traduzida pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, versículo 1. Na carta de Paulo a Timóteo, é traduzida também como vinda, porque já a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Capítulo 5, versículo 8. Na segunda epístola de Pedro, ela é traduzida também como vinda. Então, a maior tradução da palavra parousia, a gente pode ver que é vinda. Só uma exceção aqui nesses textos que vai trazer uma outra palavra que vai ser a próxima que nós vamos citar. Aqui na epístola de Pedro, é traduzida como vinda, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 16. E a única palavra diferenciada aqui da tradução de parousia dá-se em manifestar, que está na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 28, para que quando ele se manifestar. Então a palavra Apocalipse, ela deriva da palavra grega apocalíptica. É uma figura de linguagem que surgiu no período interbíblico e foi usada para comunicar mensagens em códigos que só eram entendidos entre seus comunicadores. Normalmente era usada por grupos que estavam sendo oprimidos e não queriam que seus opressores descobrissem o teor de suas conversas. Porém, para os que entendiam o significado dos códigos, os apocalipses escritos eram verdadeiras revelações, verdadeiros entendimentos do que estava ocorrendo. No contexto bíblico, as passagens apocalípticas estão relacionadas com acontecimentos que culminam no fim do mundo. Por isso, o nome do último livro da Bíblia ser Apocalipse. E como seu significado era conhecido dos primeiros cristãos, por isso o livro começa com a expressão revelação de Jesus Cristo. Ou seja, João estava recebendo um esclarecimento do que há de acontecer e deixando registrado para os cristãos que esta revelação, estes acontecimentos se deram do próprio Deus para Jesus e que Jesus os revelou a ele. Jesus trouxe a ele o conhecimento. Não foi coisa que veio da cabeça de João, não foi revelação que João imaginou que aconteceria. Não, o próprio Deus revelou ao seu filho Jesus e Jesus trouxe ao conhecimento de João. Quais são as consequências da segunda vinda de Jesus? Alguém saberia dizer? As consequências da segunda vinda promovem a glória de Deus e o consolo do seu povo. Assim, a segunda vinda de Jesus trará a justiça eterna, cessando a transgressão e o pecado definitivamente. Podemos ver em Daniel, capítulo 9, versículo 24, que vai nos dizer da seguinte maneira: 70 semanas foram decretadas para que o seu povo e para a sua cidade sagrada, para dar fim à transgressão, dar cabo do pecado, perdoar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e o profeta, e ungir o lugar especialmente sagrado. Então, a segunda vinda de Cristo, ela trará justiça eterna, cessando as transgressões, cessando o pecado e selando também as profecias e as visões. A segunda vinda de Cristo também promoverá a diferença entre os justos, os que foram justificados por Deus através de Cristo, e os injustos, os que viveram uma vida de prática de injustiça, que não quiseram conhecer ao Cristo da salvação, aceitar o nosso Redentor. Aí, esta segunda vinda promoverá essa diferença. Ela que servirá para dividir, como já foi dito anteriormente,
para separar as ovelhas dos bodes. Está em Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18, aonde vai dizer da seguinte maneira: então, outra vez mais, vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre a pessoa que serve a Deus e a que não lhe serve. A segunda vinda de Jesus também promoverá vingança divina sobre os que não se importaram de conhecer a Deus e dos que não obedeceram o Evangelho de Cristo. Aí algumas pessoas podem virar e falar assim: tal, não dá para acreditar nisso não, porque o Deus que eu conheço é um Deus de amor. O Deus que eu conheço não faz vingança, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Realmente, o nosso Deus é um Deus de amor. Porém, a palavra deixa registrada bem claro que o amor de Deus, ele se confirma na sua justiça. Uma pessoa que diz que ama outra pessoa e vê a pessoa cometendo pecados, vê a pessoa errando e não a corrige, não chama a sua atenção, o amor dela é falso. Ela não ama de verdade. A pessoa que ama, ela corrige uma, corrige duas, corrige 3 vezes. Quando ela vê que não há amor do outro lado, que não há conserto, que a outra pessoa não quer ser corrigida, que ela está amando sozinha, ela simplesmente se afasta. Quando a pessoa permanece, vamos dar um exemplo de relacionamento. Se eu permaneço em um relacionamento onde só eu estou amando, onde só eu trato bem, a pessoa despreza o amor, trata como se não fosse nada, isso prova, e eu permaneço ali, isso prova que eu não tenho amor por mim mesmo. Porque se eu sei que a pessoa está no erro, e eu permaneço ali, dando, oferecendo, retribuindo não, que retribuição é sobre aquilo que você ganha, dando, oferecendo, e não tem nada que a pessoa faça para provar o seu próprio amor, eu na verdade estou permanecendo porque eu não amo a mim mesmo. Eu estou me submetendo a algo, a um relacionamento, psicologicamente falando, abusivo. Então, só trazendo esse exemplo, não sei se vai exemplificar bem o que o texto nos fala, mas o amor de Jesus, ele se confirma na justiça dele. Quantos anos tem que os profetas, que as leis foram instituídas? E quantos anos tem que Jesus veio, se doou por nós, morreu numa cruz, ressuscitou, deixou os seus apóstolos, a igreja foi instituída e ouve-se falar que Jesus está voltando e que ele deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Jesus está dando oportunidade, então não podemos falar que Deus é cruel se ele punir a igreja que não obedecer. Porque ele está advertindo há muitos e muitos anos, há milhares de anos. E nós estamos permanecendo, escolhendo Barrabás diariamente, escolhendo Barrabás e negando o Cristo da salvação. Então não podemos pensar que isso seria uma injustiça. Ao contrário, seria justiça. Seria injustiça se ele perdoasse a todos, mesmo os que não se arrependeram. A pessoa não se arrepende e recebe o mesmo perdão de quem se arrependeu e fez de tudo para estar na presença de Deus. O amor de Deus é igual por todos, mas a salvação dele é só para a igreja arrependida, só para quem se arrepender. E aqui vai dizer que essa segunda vida promoverá a vingança divina sobre os que não se importaram de conhecer a Deus e dos que não obedeceram ao Evangelho de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: em uma chama flamejante, ele punirá os que não conhecem a Deus, isto é, os que não dão atenção às boas novas a respeito do nosso Senhor Jesus, nem
lhes obedecem. Segundo lugar que fala isso é na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 21, aonde ele vai dizer da seguinte maneira: apesar de saberem quem Deus é, não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram. Ao contrário, tornaram-se fúteis em seu pensamento, e seu coração obtuso anuviou-se. Então, eles negaram obedecer a Deus, mesmo sabendo que ele era Deus. Não o glorificaram como Deus. A segunda vinda de Jesus também estabelecerá plenamente o reino de Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 28. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 28, perdão. Diz assim: 1 Coríntios 15, capítulo 20, versículo 24 ao 28, mas vamos ler a partir do 23. No entanto, cada um em sua ordem, o Cristo é as primícias, a seguir os que pertencem a Cristo no tempo de sua vinda. Então, na culminação, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter dado fim a todo governo, sim, a toda autoridade e poder, porque ele deve governar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido será a morte, pois ele porá todas as coisas em sujeição debaixo dos seus pés. Mas, ao dizer todas as coisas lhes foram sujeitas, é óbvio que a palavra não incluiu Deus, pois é ele quem sujeita todas as coisas a Cristo. Quando todas as coisas tiverem sido sujeitas ao Filho, ele mesmo se sujeitará a Deus, que tudo lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, essa segunda vinda restabelecerá plenamente o reino de Deus. E confirma a passagem em Filipenses, no capítulo 2, versículo 10. Filipenses, capítulo 2, versículo 10, onde diz assim: para que, em honra ao nome dado a Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. A segunda vinda de Cristo também destruirá a morte que está sobre todos os seres humanos. Repetindo, a segunda vinda de Cristo destruirá a morte que está sobre todos os seres humanos. Hebreus, capítulo 2, versículo de número 14, vai nos trazer o texto dizendo: portanto, pelo fato de os filhos partilharem a natureza física comum aos seres humanos, ele se tornou como um deles e participou da mesma natureza humana, para que por sua morte pudesse tornar inoperante aquele que tinha o poder da morte, isto é, o adversário, e desta forma libertasse aqueles que estiverem escravizados pelo medo da morte durante toda a vida. Segundo texto é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, aonde vai dizer: o último inimigo, nós já até lemos na passagem anterior, o último inimigo a ser vencido será a morte. A vida do cristão não teria nenhum significado do ponto de vista de sua esperança se não fosse a promessa e a espera certa e confiante na vinda de Cristo.
É justamente sobre a promessa de Jesus a respeito de sua volta que o Espírito Santo promove, em nós a condição de perseverarmos. Repetindo, é justamente sobre a promessa de Jesus a respeito da sua volta que o Espírito Santo promove em nós a condição de perseverarmos. A gente só persevera na vida cristã, na presença de Cristo, porque o Espírito Santo, ele nos convence e nos faz esperar na promessa que Cristo nos deu. As evidências bíblicas da segunda vinda de Jesus. Para que a igreja em qualquer geração e lugar possa entender sobre o retorno de Cristo, a Escritura deixa orientações sobre determinados sinais. Estes são apenas alguns. Primeiro sinal que a Bíblia nos deixa sobre relação da volta de Cristo são os falsos cristos. Falsos cristos, também conhecidos como anticristos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. Outro sinal, e aqui nós não vamos falar de todos os sinais, porque são muitos, só de alguns. Outros sinais em relação que a Bíblia cita sobre a volta de Jesus Cristo são guerras e revoluções. Em Mateus 24, versículo 6, vai dizer, então lhes disse, então levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Perdão, eu falei Mateus 24, 6, mas está em Lucas 21, 10. Mateus 24, 6 vai dizer assim, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Outro sinal é a fome. Mateus 24, 7 dirá que haverá grande fome. No mesmo versículo 7 de Mateus 24, fala também que haverá muitas pestes, doenças. Outro texto, além de Mateus 24, versículo 7, também vai nos dizer sobre catástrofes naturais. Mateus 24, 7 vai dizer que haverá terremotos em vários lugares. E Lucas 21, 11 vai dizer que haverá grandes terremotos e coisas espantosas. São sinais da volta de Jesus. Outro grande sinal é a multiplicação do pecado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Outro sinal é a multiplicação do conhecimento. O pecado se multiplica, mas multiplica também o conhecimento. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Outro grande sinal, evidência bíblica da segunda vinda de Jesus, é a proliferação do ocultismo e do paganismo. A crescente onda de ocultismo e paganismo na terra está também citada em 1 Timóteo 4:1, aonde diz que o povo dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Outra evidência da volta de Jesus Cristo, citada na Bíblia, é a decadência moral. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos e etc. Está em 2 Timóteo 3, versículo 1 e 2. Se a gente for analisar aqui essas evidências dos falsos cristos, quantos aí que a gente vê batendo no peito e dizendo que é o próprio Cristo, outros não dizem claramente que é o próprio Cristo, mas agem como se fosse, tentam induzir o povo como se eles fossem. Muitos querem
um reconhecimento, como se a glória fosse direito deles, não direito de Deus. Querem glória para si mesmo e nada para Deus. Outros só aproveitam das ovelhas enquanto as ovelhas têm algo para oferecer. Quando não tem, não serve mais para o rebanho. Dizem que são pastores, líderes, mas na verdade não querem servir. Acha que ser líder é ser servido, e essa não é a verdade. Quantos casos a gente está vendo de guerras, revoluções no mundo? Quantos casos de fome, doenças nos últimos anos? Uma está acabando, nem acabou ainda, já aparece outra, epidemias no mundo inteiro, pestes, catástrofes naturais, países, estados que nunca ouviram falar de terremotos, de vulcões, e está tendo notícias de vulcões em atividade, de terremotos. Tivemos recentemente, aqui mesmo nas Minas Gerais, casos de terremoto. Multiplicação do pecado. Para quem é um cristão conservador, está quase que impossível se andar no mundo sem você enojar de tanto pecado. Eu não digo enojar da pessoa, que a gente tem que amar o ser humano, mas o pecado a gente tem que odiar. E hoje em dia o pecado virou algo normal, virou algo comum. E o que era certo, o que é visto como certo, continua sendo certo para quem serve a Cristo, mas para quem é maleável, né, pelo mundo, manipulado, deixou de ser certo. O certo passou a ser o errado. A multiplicação do conhecimento, tecnologia. Quem nasceu há 30, 40 anos atrás, não consegue, se a pessoa não ficar esperta, a pessoa não consegue acompanhar a tecnologia dos dias de hoje. Para quem é mais velho do que isso, fica perdido. A pessoa fica no mundo da lua. Porque realmente a tecnologia, sim, avançou e muito a ciência tecnológica no mundo. E sem falar a proliferação do ocultismo, do paganismo. Antes, ocultismo e paganismo era algo que, se ouvia falar, um cristão ouvia falar, ele temia. Ele achava aquilo algo de outro mundo, algo, ficava abismado com essas coisas, porque eram situações que não eram comuns de se ver. Hoje em dia, você se vê mais a questão do ocultismo e do paganismo do que a palavra de Deus sendo anunciada no mundo, porque o cristão verdadeiro tem se calado. Ele tem escondido com medo de sofrer retaliações. E sem falar da decadência moral, né, citada por Paulo a Timóteo, que eu sempre estou dizendo isso em algumas pregações, que nos últimos dias viriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde as pessoas se tornariam amantes de si mesmas, e essas coisas a gente está vendo muito, crescendo muito, muito. Não é lá fora, não é dentro da igreja, isso que é o mais triste. Então, as evidências bíblicas da segunda vinda de Cristo, por que foram separadas essas? Porque são as principais, as que a gente vê no dia a dia, mas são muitas outras. Essas aqui já estão sendo escancaradas pelo mundo. Então temos que nos manter firmes, porque a palavra do Senhor vai nos dizer o quê? Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. E como que a igreja deve se posicionar na atualidade diante desses sinais, das interpretações desses sinais? A gente só precisa lembrar de 3 coisas. Primeiro, a Bíblia instrui claramente que o dia e a hora ninguém sabe. Então a gente não pode focar nos sinais e começar a querer adivinhar. Jesus vai voltar tal ano, Jesus vai voltar tal ano, porque isso é heresia. A Bíblia fala que nem o filho sabe o tempo. A gente sabe que está próximo, então temos que estar preparados. Segundo, temos que ser cautelosos, não ter imaturidade para a gente afirmar que esses eventos, dar certeza que esses eventos quer dizer que Jesus vai voltar agora. Jesus vai voltar este ano. Jesus vai voltar antes que eu morra. Porque quando a gente dá essa certeza absoluta de que a vinda se dará agora, se isso não ocorrer,
se ela não se der neste exato momento a qual citamos, muitas pessoas que creram nas palavras que a gente diz, desistem da caminhada porque não se cumpriu aquilo. Pessoas que às vezes não se firmaram na Bíblia, mas se firmaram numa profecia, na palavra de alguém. Então, como líder, como ensinador, devemos simplesmente alertar as pessoas de que a vinda está próxima, não dar data para essa vinda. O terceiro, a Escritura também nos alerta que nós não estamos em trevas para aquele dia. Como ladrão, vos surpreenda. Está em 1 Tessalonicenses 5,4. Apesar de não sabermos o dia e a hora, isso não significa que estamos distraídos. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a palavra diz que não, aquele cristão verdadeiro não será pegado de surpresa. O cristão que permanece até o fim, ele não será surpreendido, porque ele estará aguardando. Para ele vai ser qualquer momento. Vai ser surpreendido quem não está aguardando em Cristo Jesus. Amém? Nessa lição, estudamos sobre a segunda vinda de Jesus, algo bem básico, mais extenso, de modo prudente, sem especulações, sem sensacionalismo. Toda essa cautela visou exatamente para buscarmos entender o que é e como será o retorno do Senhor Jesus, respaldadas na Bíblia, somente na Bíblia, verdadeira fonte da revelação do plano de Deus. De acordo com o que vimos na segunda vinda de Jesus, ela é formada pelas consequências de episódios. Então, continuando essa sequência, nós estudaremos na próxima aula a tribulação, a grande tribulação. Que Deus abençoe grandemente a vida de você que ficou até aqui, que nos aguardou. Compartilhe este vídeo para chegar ao conhecimento de outras pessoas. Avisem a quem está próximo de você que Jesus está voltando. Converse na tua igreja com seus líderes para estarem pregando sobre a volta de Jesus, sobre arrependimento, sobre conversão. E se você é um líder, se você é um pregador da palavra, comece a anunciar se você ainda não está anunciando. Comece a anunciar que Jesus está às portas, para que ninguém seja pego de surpresa. Amém? Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Senhor Deus e poderoso Pai, eu te louvo mais uma vez, Senhor, por esse estudo, esta palavra tão gloriosa vinda dos céus. Que muitos venham, Senhor, ter acesso a esta palavra e venham se arrepender dos seus pecados. Venha relembrar, Senhor, o tempo que andava em tua presença. Venha recordar que a promessa do Senhor é de que eles não estariam sozinhos. E que se eles se sentem sozinhos hoje, não é porque o Senhor os abandonou, mas eles sim abandonaram o caminho do Senhor. Então que eles venham voltar para a tua presença, se converter dos seus maus pecados, e que o Senhor venha sarar a terra deles, a terra ferida. E que assim venhamos aguardar firmes a promessa do Senhor, que é a vinda do Senhor para buscar a tua igreja. Eu profetizo uma nova vida, profetizo uma nova história, profetizo, Senhor meu Deus, alegria e felicidade na vida de cada um, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor estejam em cada coração. Amém.